Evangelho segundo João, capítulo 18. Nós faremos a leitura, irmãos, do versículo de número 28 ao versículo de número 32. Aquela noite e agora a madrugada da sexta-feira continua, depois de Jesus ter na quinta-feira ceado com seus discípulos, à noite ido ao Getsêmani, sido traído por Judas, entregue na mão dos guardas do templo e do destacamento romano. Agora, depois, como vimos no domingo passado, ele fora levado a Anás, o sumo sacerdote ali, pelo menos na sua grande influência, sogro de Caifás, e ali fora interrogado, e após ser levado a Anás, foi levado, segundo o texto, embora João não relate o interrogatório diante de Caifás, ele foi levado a Caifás e por fim agora ele será levado diante de Pilatos. Mas antes de Jesus ser interrogado por Pilatos, o governador romano da Judéia, os judeus irão até Pilatos para pedir que ele condene à morte a Jesus. É esse texto que nós veremos aqui. Vamos ver juntos então, eu farei a leitura, os irmãos acompanhem. Depois, levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Era cedo de manhã. Eles não entraram no pretório para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor, não o entregaríamos. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros e julgai-o segundo a vossa lei. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito matar ninguém, para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Vamos orar? Ó Deus santo e bendito, Pai, os teus caminhos, como cantamos em louvor e adoração ao Senhor, reconhecendo, são misteriosos, ó Deus. Mas nós sabemos que o Senhor conduz todos os caminhos. E que conduziu o teu filho à cruz, por meio de homens maus, para que ali ele fosse vitorioso sobre o diabo, a carne, o mundo, sobre os nossos pecados. E assim pudesse ali nos redimir e nos salvar eternamente. Nós confiamos, ó Pai, no Senhor. Por isso, sabemos que os caminhos, ainda que misteriosos, pelos quais o Senhor nos guia, são caminhos que redundarão em glória para o Teu nome e para o nosso bem-estar eterno. Se nós oramos pedindo ao Senhor que nos fale, por meio do texto lido, a Tua palavra lida, através da pregação da mesma. Que o Teu Santo Espírito nos dirija, ó Pai, na pregação, por meio do pregador e no entendimento, quando ouvimos a palavra pregada. Assim nós oramos em nome de Cristo Jesus, nosso Salvador, Rei e Senhor. Com perdão dos pecados nós o fazemos. Amém. Meus irmãos, Jorge, Aline, aquele processo, Laila, maculado, manchado, injusto, que se chamava de julgamento do Senhor Jesus Cristo, continua. E como nós vimos, o Senhor Jesus Cristo, após ter sido levado a Anás, que não era o sumo sacerdote oficial do ano, mas era quem controlava Jerusalém, era o grande responsável, o grande influenciador de tudo, e era sogro do sumo sacerdote do ano, que era Caifás. Caifás era genro de Anás. A história diz então que Caifás não mandava nada, era apenas um fantoche daquele que mandava, que era Anás. E Jesus então foi levado à casa de Anás para ser interrogado, e nós vimos isso, mas Anás não achou acusação nenhuma contra o Senhor Jesus Cristo. E então Anás o enviou para Caifás, que aí sim, como vimos, era o sumo sacerdote oficial daquele ano, Vanessa e Leandro. E João não nos conta do interrogatório de Jesus diante de Caifás, não nos conta.
os sinóticos nos contam. Mateus, Marcos e Lucas nos falam da presença de Jesus diante de Caifás, e de como Caifás o desprezou, e de como também Caifás, junto com os líderes daquele local de Jerusalém, condenaram a Jesus à sentença de morte. Lá em Marcos, e eu lerei, está assim: quando Jesus estava diante de Caifás, após ter ido a Anás, levantando o seu sumo sacerdote Caifás, no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Lembram-se da profecia de Isaías? Foi levado como o cordeiro mudo. Lembram-se? Não abriu a sua boca. A ideia é que ele não retrucou, não ficou murmurando. E diz o texto: tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o céu aberto, e o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens do céu. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e disse: que mais necessidade temos de testemunhas? Ouvistes a blasfêmia. Que vos parece? E todos aqueles líderes o julgaram réu de morte. Marcos 14, versículos 60 a 64. Tendo esta informação, então, dos sinóticos, nós voltamos ao Evangelho de João. Depois dos líderes judeus terem dado a sentença, a decisão final, ele é réu de morte, agora vão levá-lo a Pilatos. Porque, como nós veremos, só os romanos poderiam executar alguém. Só os romanos poderiam matar alguém segundo a lei. Os judeus não podiam fazer isso. Por isso eles têm que levar Jesus a Pilatos. Eles não levariam se pudessem. Eles matariam Jesus ali mesmo. Mas eles não podem fazer. Roma tomou para si a pena capital. Ninguém pode matar ninguém na Judeia. Ninguém pode executar legalmente ninguém na Judeia, a não ser com aval romano. E é por isso que eles são obrigados a irem a Pilatos, que era o governador romano da região da Judeia. Então veja aí comigo o texto. Versículo de número 28. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório. Irmãos, quem é que levou? Levaram aqui. Diz aqui, levaram. Quem levou? Jesus. Provavelmente, pelo que estamos acompanhando aqui, as autoridades dos judeus, os líderes do Sinédrio, são aqueles que levaram Jesus adiante de Pilatos, ou a casa, o palácio do governador Pilatos. São estes homens, provavelmente, pelo contexto anterior, que estão levando Jesus diante de Pilatos. E aqui o texto diz que levaram Jesus Cristo de Caifás para o pretório. Irmãos, o pretório é nada mais, nada menos, era o palácio, a casa oficial do governador romano. Era chamado de pretório, ok? Então, é verdade que alguns historiadores dizem que este pretório, este palácio do governador romano, em Jerusalém, não era o palácio oficial, que havia um palácio, uma casa do governador romano oficial em Cesareia. Em Cesareia havia a casa oficial, e esse pretório em Jerusalém era a segunda casa que o governador se valia dela, o governador romano, quando precisava estar em Jerusalém. Quando Márcia, ele precisava, Lindalva, estar em Jerusalém, por conta, por exemplo, da festa, nós estamos vendo aqui que era a festa da Páscoa, e Jerusalém ficava abarrotada de gente, naquele momento, naquele evento. Então os governadores, não só Pilatos, mas conta a história que os governadores faziam questão de estar na cidade, quando havia festas religiosas em Jerusalém, para evitar confusão e tumultos. Então é possível que esse fosse o motivo de Pilatos agora se encontrar no pretório de Jerusalém e não de Cesareia. Embora alguns historiadores creem
que era o contrário. O de Cesareia era a segunda casa, ele ia de vez em quando. E o de Jerusalém era a casa oficial. Mutatis mutandis, tanto em Cesareia quanto em Jerusalém havia um pretório, uma casa para o governador romano. E ele se encontra aqui na de Jerusalém, ok? Então é para lá que os homens estão conduzindo o Senhor Jesus Cristo. E é interessante, meus irmãos, que o texto aqui nos diz que era cedo de manhã. Olha aí. Depois levaram Jesus da casa de Caifás para o pretório e era cedo de manhã. Aqui, meus irmãos, nós estamos, esse termo aqui, traduzido aqui em português, no grego, ele faz menção da quarta e última vigília dos judeus, que vai das 3 da manhã às 6 da manhã. Essa é chamada quarta vigília dos judeus. Os judeus têm 4 vigílias. Essa é a quarta e última, antes do amanhecer. 3 da manhã e 6 da manhã. É nesse período que isso está acontecendo, que isso tudo está acontecendo. Jesus é levado para Anás, depois para Caifás e agora para Pilatos. Nesse período, entre as 3 da manhã e as 6. Os historiadores dizem que os oficiais romanos, começavam o seu trabalho cedo. Até porque conta essa história, segundo alguns historiadores, que os romanos iam trabalhando até 11 da manhã, até meio-dia. Eles trabalhavam aí só a parte da manhã, faziam tudo na parte da manhã. Então é provável que estejamos aqui bem cedinho, às 6 horas. Logo quando abre-se o expediente do trabalho, estavam lá os líderes judeus com Jesus Cristo. Eles não queriam perder tempo. Aliás, afinal, vocês se lembram que Lucas e Paula, meus irmãos, era a Páscoa. E esses judeus queriam comemorá-la. Então eles querem se livrar logo de Jesus Cristo. Daí João relata que era cedo de manhã. Eles estão querendo resolver o caso logo. Então diz o texto, então, que, olha o que informa o texto, no versículo 28, no final dele. Eles não entraram no pretório, no palácio, na casa de Pilatos. Por que eles não entraram? Diz o texto explica. Para não se contaminarem, mas poderem comer a Páscoa. Irmãos, a Mishnah, que era um dos escritos da tradição oral dos judeus, os judeus, através dos tempos, foram espalhando ensinos oralmente. E esses ensinos foram posteriormente registrados em um livro chamado Mishnah. É o Mishnah judaico, ok? São os escritos da tradição oral, da boca a boca, ok? Não é a Torá. A Torá é a lei de Deus. E eles tinham outro livro, que eram as tradições deles, transmitidas oralmente dos judeus, que foram registradas neste Mishnah. O Mishnah, meus irmãos, apresentava evidências de que se um judeu entrasse na casa de um gentio, ele se tornaria impuro cerimonialmente. Por quê? Na casa dos gentios, provavelmente, como naquele tempo, hoje e naquele tempo também, poderia haver fermento. E vocês se lembram que para celebrarem a Páscoa, lá no Êxodo, o que não poderia haver na casa, Luci, minha irmã? Fermento. Lembram-se? A casa tinha que ser limpa do fermento. O fermento ali, no Antigo Testamento, simbolizava pecado. Tanto que Paulo, quando vai trabalhar em uma de suas cartas, que uma pessoa que está pecando na igreja deve ser corrigida, e se não se arrepender, deve ser tirada do meio da igreja, ele usa o exemplo do fermento. Ele diz assim: vocês não sabem que um fermento leveda a massa toda? Ele pega a ideia do fermento lá do Antigo Testamento ser tirado e aplica ao pecado no meio da igreja. Então, o fermento lá no Antigo Testamento simbolizava pecado. Não pode haver pecado quando você está em comunhão com o Cordeiro, que é a Páscoa. Lá simbolizados por esses ingredientes. Fermento. Mas o judeu não podia entrar numa casa de fermento, que possuía fermento. É por isso que provavelmente eles não queriam entrar na palácio ou na casa de Pilatos. Porque havendo fermento lá, eles não poderiam continuar celebrando a Páscoa. Se tornariam impuros cerimonialmente. Aí teriam que passar por um período de purificação sem participar de nada. Lembrando que a Páscoa, meus irmãos, aqui, provavelmente, de fato, acrescenta ao dia da Páscoa a celebração, a ceia da Páscoa, que Jesus tomou com seus discípulos na quinta noite. E lembra que o cópito de dias dos judeus é diferente do nosso, lembram-se?
Para o judeu, o dia começa após as 5 da tarde, o outro dia. Então, a quinta-feira começou. Aí chegou às 5 horas da tarde. Já começa a sexta. O copto, a maneira de contar os dias para os judeus é diferente da nossa. Ok? Então, Jesus está celebrando a Páscoa na quinta noite, que para os judeus já é sexta-feira. Só que a Páscoa continua a ser celebrada junto da festa dos pães asmos, lembram-se? Aliás, a Bíblia trata a Páscoa, aquele dia, a Páscoa é um dia que é celebrado, com a semana da festa dos pães asmos como uma festa só. A Bíblia chama geralmente, em alguns lugares, essas duas festas de Páscoa, as duas são Páscoa. Então a ideia é de que os judeus não queriam entrar na casa de Pilatos para não ficarem prejudicados de participar desse período, que envolvia o dia da Páscoa e a semana dos pães asmos, pães sem fermento. Então provavelmente por isso eles não entraram. E onde eles ficaram? Onde eles se colocaram então? Já é sabido através da história e da arqueologia, estudo da arqueologia, que a casa de Pilatos, o pretório em Jerusalém, como outras casas também de governadores romanos, tinha uma colunata. Do lado de fora, da fachada da casa, havia um corredor coberto, e essa cobertura era sustentada por colunas. Então era um colunato. É provável que aqueles homens judeus e líderes pararam ali. Não entraram na casa, mas ficaram ali esperando a Pilatos. É interessante que João, e agora eu gostaria que vocês, junto comigo, prestassem mais atenção ainda, por favor, que João ele relata esse fato de eles não quererem entrar na casa de Pilatos para não se contaminarem, não ficarem impuros cerimonialmente, porque João está mostrando aqui a hipocrisia daqueles homens. E eu creio, meus irmãos, que nós já a percebemos aqui. Eles estão condenando o justo, eles estão manipulando o juízo, eles estão querendo a morte de um homem por inveja, como a Bíblia diz que Pilatos sabia que o entregavam Jesus a ele por inveja, e eles estão preocupados em não se tornarem impuros cerimonialmente para comemorar a Páscoa. Veja a hipocrisia desses homens. É como hoje seria, no caso, hoje os modernos fariseus e sacerdotes seriam aqueles que vêm ao culto público do domingo, cerimonialmente limpos, com terno, com gravata, com a Bíblia debaixo do braço, e não há problema a princípio com isso. Nós vamos chegar no problema. O problema não é esse, que você vem vestido para a igreja, com a Bíblia. É até bom e recomendável você vir, para dar testemunho de que você está saindo de casa domingo para os seus vizinhos, que você está indo na igreja. A Bíblia diz, dá esse testemunho visível. Mas o problema não é esse. O lado de fora está impecável, né? Louvores, cânticos, orações, pregação. Quando dentro, a imundícia, a pecado, a maldade, a imoralidade dentro. Então é isso que João, pelo poder de Deus e o Espírito do Senhor, está denunciando aqui. Aqueles homens estavam preocupados com fatores externos, em parecerem ser o que não eram, enquanto faziam grande maldade, praticavam coisas vis. Não é à toa que o Senhor Jesus Cristo disse a eles, em uma outra oportunidade: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Agora veja: porque vós sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora se mostram belos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos, de toda a imundícia. Mateus 23, 27. O sepulcro caiado era um sepulcro que por fora passava-se nele cal, daí caiado, deixava o branquinho, uma aparência belíssima, o sepulcro. Só que dentro, o que estava acontecendo dentro? Dentro um corpo estava se decompondo, cheiro horrível
de morte interior. E Jesus diz: vocês são semelhantes a um sepulcro caiado. Meus irmãos, nós somos assim. Você é assim, eu sou assim. No domingo, nós passamos cal em nós nos aprontamos, e as pessoas acham que vai tudo bem conosco, quando durante a semana, e até mesmo no próprio domingo, quando não nos veem, nós estamos praticando imoralidade. Estamos no nosso computador vendo pornografia. Estamos desejando um homem, uma mulher que Deus não nos deu. Estamos nos vestindo de forma imoral. Estamos tendo relações sexuais com o nosso namorado ou namorada. Estamos praticando todas as coisas terríveis, impuras. Mas quando nós estamos na igreja, aqui no culto público, nós fingimos que nada está acontecendo. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo condena a hipocrisia. E a alma do hipócrita não adora a Deus. Traz a ira dele sobre ela. Que Deus nos livre da hipocrisia, a mim e a você. Que Deus nos livre de coar mosquitos e engolir camelos. Ficar nos importando com coisas menores, quando a nossa alma está cheia de pecado, que deveríamos expor a Deus e abandoná-los pelo seu poder e graça. Mas vamos mais. Versículo 29. Então Pilatos saiu para lhes falar e lhes disse: que acusação trazeis contra este homem? Então veja, eles não entraram na casa do governador romano. Então o governador romano foi até ele, certo? Então ele saiu. Nós vamos ver depois por que ele saiu. Vamos pensar um pouco em Pôncio Pilatos, já que o texto, João nos apresenta ele abruptamente, não faz muito comentário sobre ele, mas quem era Pôncio Pilatos? Como nós temos falado aqui, Pôncio Pilatos era o governador romano da Judéia. É aquele enviado de Roma, aquele procurador, aquele governador, que é responsável, o responsável de Roma por aquela região, que toma conta, é o governador daquela região, certo? Ele recebeu sua indicação no ano de número 26 depois de Cristo, provavelmente 4 anos antes do que está acontecendo agora aqui no texto, ok? Diácono Paulo, José. Pilatos então foi feito governador da Judéia em 26 depois de Cristo, provavelmente 4 anos antes do que está acontecendo agora, como nós estamos lendo, do julgamento de Jesus, da morte dele. E ele fora colocado ali naquele cargo pelo imperador chamado Tibério. Ele permaneceu no cargo até 37 depois de Cristo, de 26 a 37 depois de Cristo. Ele teve um governo muito difícil. No governo de Pilatos sobre a Judéia, houve vários levantes, várias revoltas. Mas Pilatos era um homem muito violento. É porque ele era um homem muito inseguro. O texto dos evangelhos, os textos do Evangelho de Cristo, na visão dos 4 evangelistas, nos dão um pouquinho dessa insegurança de Pilatos. Você vê que ele está entre a cruz e a espada. Ele sabe que Jesus é inocente, ao mesmo tempo ele tem a pressão política dos judeus sobre ele. Se ele não governar bem e permitir que haja uma confusão na Judéia, então Tibério, o imperador, pode de fato colocar ou impor sobre ele sanções ou punições graves. Então ele está totalmente pressionado, e por ser um homem inseguro, ele não sabe o que fazer. Então, e ele tenta disfarçar a insegurança dele por meio da violência. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, diz que ele massacrou os galileus quando eles apresentavam um sacrifício. Ele massacrou aqueles homens, derramou o sangue daqueles homens. Então ele é um homem muito violento, Pilatos. Ele era odiado pelo povo judeu e ele mesmo odiava o povo judeu. Lembra-se como ele vai procurar zombar do povo judeu? Embora, pela providência, ele falaria exatamente a verdade quando ele colocou a placa na cruz de Cristo, dizendo: Jesus Cristo, Rei dos Judeus. Ele falou a verdade lá, pela providência, é isso mesmo.
Mas ele fez isso para zombar dos judeus. Olha o rei de vocês aí. Esse é o rei de vocês. Tanto que foram reclamar com ele, lembram-se? Tira aquela placa de lá, os judeus disseram. Tira a placa de lá, porque ele não é nosso rei. Aí Pilatos disse: o que escrevi, escrevi. Pilatos era um homem mau. Mas por que ele está saindo, irmãos? Por que ele está... Veja, um homem com essa personalidade, com esse caráter de Pilatos, que resumidamente nós vimos aqui, como é que ele agora sai do seu palácio para atender os judeus? Ele não gosta dos judeus, os judeus odeiam ele, por que ele está fazendo isso? Não era para ele se sentir ofendido? Ah, não querem entrar? Então, depois de passar a Páscoa a gente vê isso. Por que ele está saindo? Por medo, por insegurança. Ele teme que por não receber os judeus fiquem chateados, fiquem revoltosos, comecem a fazer uma bagunça na Páscoa e sobra para ele. Ele é o governador. Então ele sai. Mas ele não sai de boa vontade. Ele sai porque ele é obrigado. Ele é como aquele juiz Inico, lembram-se? Que Jesus contou a parábola dele? Que a mulher batia na porta dele: julga minha causa, julga minha causa. Ele diz: deixa eu ir logo antes que essa mulher me moleste. É Pilatos, esse juiz Inico, esse governador vil. Mas ele vai. E olha como ele chega então e diz aos judeus ali, aqueles líderes. Ele diz assim: que acusação, versículo 29, que acusação trazeis contra este homem? Essa pergunta de Pilatos inicia formalmente o processo judicial. Ele está começando a perguntar: qual é a acusação que vocês trazem acerca desse homem que vocês trazem a mim? E é interessante, Diácono Gil, e Juan querido, e Valcácer, meu irmão, que é provável, muito provável, Débora, que a Bruna e o Wallace, que Pilatos já soubesse previamente das acusações sobre Jesus. Por quê? Porque você se lembra, nós vimos aqui, Leila, e Gabriela, e Schumaido, nós vimos aqui que quando Jesus estava no Getsemane, foi enviada, juntamente com a guarda do templo, um destacamento romano. Foi enviado também uma escolta romana para poder prender Jesus. Lembram-se? Veja, irmãos, quem enviou aquele grupo, aquele destacamento militar romano para o Getsemane? Quem enviou? Pilatos, irmãos. Aqueles soldados não foram por conta própria. A gente tem aqui um pessoal da Marinha, sabe que não faz nada, os militares não fazem nada por conta própria. Tem que ser ordenado, não faz nada sem ordem. Aqueles homens foram porque receberam a ordem de Pilatos. Então Pilatos, é possível, já sabia previamente algumas acusações sobre Jesus, mas ele agora começa como se fosse o processo de novo, o processo formal. E é interessante que os judeus, os líderes judeus, ficaram irritados com ele. Olha o que eles disseram aí, versículo 30. Vamos ver juntos, por favor. Responderam-lhe: se este não fosse malfeitor... A ideia é: por que está perguntando o que ele fez? Você acha, olha o jeito de falar, né? Você acha que se ele não fosse um malfeitor, ele estaria aqui? Esse homem é um malfeitor, basta, condene-o. Condene-o agora. Talvez eles esperassem Júlia, Cristina, meu irmão Diácono Paulo, Marcela, Eriginai, talvez Diácono Cássio, eles esperassem que Pilatos, por ter enviado a guarda para prender a Jesus, já estava tudo ok já. Ele não enviou a guarda, então ele está sabendo, mais ou menos o que está acontecendo. Então vai chegar lá, vai dar só a ordem lá, a decisão para a gente executar esse homem. Mas chegou lá, não foi isso que aconteceu. Chegou lá, Pilatos se fez de desentendido e perguntou: que acusação vocês trazem contra este homem? E a ideia aqui é que Pilatos, como nós já sabemos pela história que já lemos, e vamos rever aqui juntos, nas pregações futuras, se Deus permitir, Pilatos não está fazendo isso por amor à justiça. Pilatos está preocupado, irmãos, com a verdade. Nós sabemos que ele fará no final, ele vai lavar as mãos dele. Sabendo que Jesus é inocente, ele lava as mãos dele. Ele está preocupado com a verdade. Ele está preocupado com uma coisa, como geralmente nós estamos, com a nossa vida, com a nossa pele. É isso que nos preocupa. A verdade, eu quero é sair são e salvo dessa. Mas aqui o ponto também é o orgulho de Pilatos. Ele quer disputar poder. Ele quer que os judeus os líderes tenham que explicar a ele de novo. Ele vai fazer aquele charme de: vejamos se eu ouço vocês ou não.
Deixa eu conversar com o homem primeiro. Como ele conversará com Jesus, ele interrogará Jesus no capítulo 19. Ele está medindo poder. Ele está mostrando que quem manda aqui sou eu. Então a ideia aqui é, formalmente ele fala, qual é a acusação? Como se ele não soubesse. Qual é a acusação que vocês têm contra esse homem? Os judeus ficam e dizem de Jesus, se esse não fosse malfeitor, não te entregaria. O termo malfeitor aqui, a designação malfeitor, é um homem que vive praticando mal. É como eles entendem e disseram acerca do Senhor. Esse malfeitor, esse homem que vive com o mal. Esse homem que só faz o mal. É assim que eles... Por inveja. Por inveja. Lembra que foi por inveja que entregaram. Eles inventaram acerca de Jesus. Versículo 31. Replicou-lhes, pois, Pilatos: tomai-o vós outros, e julgai-o segundo a vossa lei. Ou seja, se a acusação contra Jesus era dele quebrar a lei dos judeus, e lembram-se lá, nós vimos o texto de Marcos, lá quando Jesus estava diante de Caifás, lembram-se? Tu és o Cristo? Aí Jesus diz, eu sou, e vereis o Filho do Homem nas nuvens retornando com glória. E aí então Caifás diz, rasga a veste e diz, blasfêmia, pecado religioso, crime religioso, blasfêmia, do que mais nós necessitamos? De que testemunhas mais? É réu de morte. Aí Pilatos diz, olha, se é com relação à lei de vocês aí, a questão religiosa, julguem vocês. Então, Pilatos aqui está desdenhando deles, está zombando deles, está dificultando a coisa para eles, para que eles tenham que implorar mais, tenham que se humilhar mais. Então, aqui é um jogo político, a gente sabe que, né, irmãos? A política, infelizmente, é assim, né? É mostrar poder quando não precisa, não precisa. Só te dá uma bronca lá, um sermão lá, não precisa, mas ele quer mostrar que pode te dar. É o que Pilatos está fazendo aqui. Joguem vocês ele aí, a questão é teológica. É por isso que de blasfêmia, que nós vimos em Marcos, vai passar para a acusação política. Vocês se lembram que há essa transição? Porque a partir desse ponto, os judeus começam a perceber, se eles não tivessem uma acusação política contra Jesus, Pilatos não ia julgá-lo. Porque a ideia é a seguinte, ele se faz o Cristo, o Filho de Deus. Aí Pilatos, o que a gente tem a ver com isso? O que Roma tem a ver com isso? Em Roma tem muitos deuses, esse aí é só mais um. Só que a ideia é, dos judeus, eles começam a perceber que eles têm que mudar a acusação. Que essa acusação não vai colar. E aí o que eles fazem, Bárbara e Felipe? Eles começam a dizer que Jesus se proclama um outro rei. E que por fazer isso ele passa a ser uma ameaça para César, porque César é o rei. Tanto que quando Pilatos, nós veremos, quando Pilatos começa a pensar em libertar Jesus, aí o que eles falam, os judeus? Tu não és amigo de César. Aí gente, esse homem não é amigo de César, porque estava ajudando um outro rei. E aí Pilatos começa a temer, porque a coisa começou a ficar política. Tomai-o vós outros, por enquanto. A questão religiosa, deixa eu lhes falar uma coisa importante. Às vezes nós damos mais importância ao que é religião, ao que é político, do que ao que é religioso, não é verdade? Às vezes nós agimos como Pilatos. Nós estamos mais preocupados com que governo que está aí, qual governo que virá. Em vez de, irmãos, não estou falando que a gente não deva não, por favor, irmãos, por favor. Eu só quero dizer a nós aqui hoje que há uma coisa mais importante que vai definir se você vai para o céu ou para o inferno, que é a sua vida com Cristo. É só isso. É tudo isso. A gente pode debater política, a gente pode, de fato, lamentar um tipo de governo, ou aprovar outro, mas só que há coisas mais importantes para nós, que é a nossa vida com Deus. Porque isso, e não o governo tal, o governo B, é isso que vai decidir a sua vida eterna. Mas Pilatos não estava preocupado com teologia, nem com religião, está preocupado com política. Vamos terminar?
versículo de número 31, a parte final. Vamos ler juntos, 31 e 32, aí nós terminamos. Leiamos. Responderam-lhe os judeus: a nós não nos é lícito, para que se cumprisse. Agora Pilatos vai descobrir, se não sabia antes, diácono Felipe, que eles querem não só condenar a Jesus, mas eles querem matar a Jesus. Eles não querem prender Jesus, eles não querem que Jesus seja preso, eles querem que ele morra. É por isso que quando Pilatos diz, julgai vós mesmos a causa desse homem aí os judeus estão respondendo, diácono Paulo, presbítero Cortes, Leila, eles estão respondendo mais ou menos assim: nós até julgaríamos, se nós quiséssemos, por exemplo, impedi-lo de participar da nossa vida religiosa e social, mas nós queremos é matar esse homem, e para matar esse homem, nós temos que passar por você. Nós não podemos julgá-lo nas nossas leis, porque nós queremos a morte dele, nós queremos que ele morra. E aí Pilatos então descobre qual é o intuito deles. Mas olha o comentário final, e esse comentário esse versículo 32 é o comentário de João, o evangelista. Olha o que ele fala, porque, irmãos, aqui é o centro aqui, irmãos, o final do nosso sermão. Por que tudo isso está acontecendo? Essa trama política, esse jogo político. Olha o que João diz. Isso tudo para que se cumprisse a palavra de Jesus, significando o modo porque havia de morrer. Vocês perceberam que no texto que nós vimos aqui, hoje pela manhã, Jesus não está presente no texto, ele não é citado, ele não fala nada, não se menciona o nome de Deus, nada, só política. Só tem política aqui. Só tem aqui o jogo político. É um querendo mostrar mais poder que o outro, um faz a injustiça, o outro pensa se vai comprar aquela injustiça ou se não, se for muito amigo eu compro a sua injustiça, se não for eu vou fingir que eu cumpro a lei aqui, não é assim? Como é para os amigos tudo, para os inimigos o rigor da lei. Para os amigos, não, ainda dá um jeitinho aqui, você não fez isso? Não tem problema não, faz isso aqui, volta amanhã e tal. Para as pessoas inimigas ou com quem eu não tenho comunhão nenhuma, infelizmente não vai dar não, infelizmente. Você deixou de trazer isso aqui, não vai dar. Não é assim? Porque ninguém está preocupado com justiça, com verdade. Eu não estou dizendo que todas as relações humanas e os afetos devem ser desprezados, mas acima de tudo a verdade deve ser honrada. Tudo aqui nesse texto nos leva a pensar que a vida do Senhor Jesus é apenas um joguete nas mãos dos poderosos da terra, não é? Parece que Jesus ali é o indefeso, o que não tem poder nenhum, que estão fazendo com ele bem o que querem, o que não querem. Ele ali é um joguete, um boneco na mão daqueles políticos ali, e eles vão fazer com Jesus o que quiserem, não parece isso? E não parece que é assim conosco também? Que os políticos tramam lá em cima, fazem da nossa vida uma bagunça, e nós estamos aqui, Deus nos dará num caos, e seja lá o que for que vai acontecer, salve-se quem puder. Ou quando alguém, vamos trazer isso para uma esfera menor, quando alguém do nosso trabalho que tem mais poder do que nós temos no nosso trabalho, nossa empresa, está tramando contra nós, está fazendo mal contra nós, e nós nos sentimos tão impotentes, tão injustiçados, parece que nós estamos sozinhos. Mas graças a Deus pelo versículo 32. Tudo isso está acontecendo para que se cumprisse a palavra de Jesus. Qualquer que tenha sido a mistura da motivação política religiosa daqueles homens que lidavam com a vida do Senhor Jesus, João revela que a mão do próprio Deus dirigia todas aquelas coisas acerca de seu filho. O seu filho deveria que ser levantado. O seu filho não seria morto por apedrejamento, que era a execução própria dos judeus. Os judeus não adotavam como pena capital a crucificação. Era o apedrejamento, lembram-se?
O apedrejamento. Quem era passivo de morte era condenado, era apedrejado. A crucificação era a pena de morte, a pena capital dos romanos. Mas Jesus havia dito anteriormente que importa que o Filho do Homem seja levantado. Ele será crucificado, diz o sinótico. E então o Filho do Homem será crucificado. E Jesus diz em João, será o Filho do Homem levantado, para que todo aquele que para ele olhar, tenha a vida eterna. E tudo isso está acontecendo para que o Filho do Homem seja levantado. Tudo isso está acontecendo porque Deus deseja e planejou e estabeleceu que acontecesse. Mesmo com as políticas, politicagem, tramas, trapaças, disputa de poder dos homens, o que Deus estabeleceu acontecerá. Porquanto Jesus Cristo precisava ser feito maldito em nosso lugar. Porque o Velho Testamento diz, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Lá não diz, maldito todo aquele que for apedrejado, mas maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E Paulo vai dizer assim, Cristo resgatou-nos da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Gálatas 3:13. Eu termino. Nós cantamos aqui hoje de manhã. Misteriosos feitos são as obras do meu Deus. Ele governa de um jeito que nós muitas vezes não entendemos. Ele permite que as tramas dos homens contra nós perpetuem-se, prevaleçam, mas Ele está com a sua mão invisível a trabalhar a nosso favor e para a sua própria glória. E é isso que esse texto nos ensina. E toda aquela tramóia, trapaça, engano, disputa de poder, era para que se cumprisse a palavra de Jesus Cristo. É para que eu e você fôssemos livres da maldição eterna. É para que sobre o santo de Deus caísse toda a ira do Senhor sobre ele. Porque ele se fez maldito, mesmo sendo justo, se fez maldito em nosso lugar. Para que nós fôssemos justificados pela fé em Jesus Cristo, pendurado no madeiro. Aconteça o que acontecer, a sua vida estará sempre guardada pelo Deus que dirige todas as coisas. E nada vai acontecer com você, nada acontecerá com você, sem que venha da boa vontade do seu Pai, que te ama em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe. Amém, irmãos.